Olá, pessoal do Código Aberto. Eu sou o pastor Tiago Rodrigues. Eu sou pastor em Jundiaí, próximo a São Paulo. Vou fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que faz tempestade em copo d'água? Sabe aquela pessoa que, às vezes por coisas simples, por pouquíssimas coisas, por coisas quase que sem importância, faz um drama, briga, xinga, bate o pé, se descabela, chora? Deixa eu fazer outra pergunta, talvez. Você já fez tempestade num copo d'água? Já se exaltou, já se desgastou demais por coisa pequena? Paulo, em um certo momento da carta dele aos Gálatas, ele é extremamente quase que dramático. Ele se lança em uma frase com forte apelo emocional, o que para alguns irmãos de Gálatas, poderia soar até mesmo como alguém fazendo uma tempestade num copo d'água. Talvez alguém poderia ler aquilo que Paulo estava escrevendo e dizer: poxa vida, mas para que todo essa lamúria, para que todo esse apelo? Talvez alguém possa ter olhado para a carta que Paulo escreveu e ter pensado: nossa, mas Paulo está muito apelão aqui, por que fazer dessa maneira? Paulo, em Gálatas capítulo 4, verso 12, ele diz o seguinte: eu imploro, irmãos, que vocês sejam como eu. Quando a gente vai para o texto grego, essa expressão que aparece na Bíblia traduzida como eu suplico, ou eu rogo, ou eu oro, ela é exatamente traduzida dessa maneira: eu imploro. É um clamor, é um apelo emocionado de um Paulo desejoso de ver algo acontecendo na vida dos Gálatas. Talvez, como eu disse, alguém lendo poderia pensar que Paulo estava apelando exageradamente. Mas Paulo conhecia a realidade dos Gálatas. Paulo conhecia o perigo dos falsos mestres que cercavam aqueles irmãos. E Paulo fazia agora um apelo emocionado, pedindo para que eles tomassem um outro rumo. Durante o tema desta semana, durante o tema que nós vamos ver de forma especial em Gálatas capítulo 4, do verso 12 ao verso 20, nós vamos ver um apelo de um Paulo apaixonado, de um Paulo que amava demais irmãos que ele percebeu que estavam vivendo em risco de serem enredados por doutrinas falsas, por caminhos errados. Mas a maneira como Paulo desenvolve esse apelo é o que nos deve chamar a atenção. Na nossa vida nós decidimos baseado sempre na razão e na emoção. Nós juntamos as duas coisas. A razão nos leva a considerar, nos leva a agrupar as informações. E a emoção nos faz dar um passo em direção a esses argumentos sobre os quais nós já fomos convencidos. É como, por exemplo, quando você está pensando em comprar alguma coisa e você começa a pensar e reunir argumentos e pensar nos prós, nos contras, e aí então chega o momento de comprar e você decide. E geralmente você decide, ou algumas vezes a gente decide baseado em emoções, baseados em impressões. Nós construímos o argumento racional e aí então decidimos de forma emocional. No casamento, por exemplo, a gente passa um tempo namorando, conhecendo a pessoa, pensando: será que vale, será que não vale, será que é por esse caminho mesmo, será que é com essa pessoa, o que ela tem que me agrada, o que ela tem que talvez não me agrade tanto. E a gente vai somando essas coisas, reunindo essas informações, mas quando chegar na hora, diante de um líder religioso ou de um líder civil, na hora de dizer sim ou na hora de dizer não, na verdade a gente só chega nessa hora para dizer sim. Quando a gente chega nessa hora, na hora de dizer o sim, você já não está mais pensando nos detalhes, se vai dar certo, se vai não dar certo, se é possível, se não é possível. As informações foram reunidas em outro momento. Naquele momento, só resta a emoção de dizer o sim. E Paulo caminha na carta de Gálatas. Até esse momento, até ir no capítulo 4, enchendo os Gálatas com informações. Informações e argumentos racionais, mostrando para eles de maneira lógica o que eles precisavam fazer, como eles precisavam fazer, mostrando o Evangelho de uma maneira racional. E agora, a partir do verso 12, ele começa a apelar ao coração dos Gálatas. Ele começa a dizer: queridos, eu preciso que vocês se tornem como eu sou. Não é presunção de Paulo. Talvez, lendo, pode parecer um Paulo presunçoso, orgulhoso, um sujeito que estava se achando. Mas, na verdade, naquele verso, Paulo está mostrando que ele já estava experimentando uma vida de acordo com todos aqueles conceitos que ele havia acabado de expressar. Paulo está dizendo: vocês precisam andar por esse caminho que eu já caminhei. Ao pensar no tema de semana, ao pensar e discutir com os amigos do Código Aberto,
a respeito daquilo que nós estudamos, daquilo que nós vemos nos versos 12 a 20 do capítulo 4 de Gálatas. Que você tenha em mente que as nossas decisões, elas são baseadas nos argumentos, na informação, mas a gente precisa da decisão para dar um passo de fé, e que você, durante o estudo, ouça não apenas o apelo de Paulo, mas ouça o apelo do próprio Cristo, dizendo para você: filho, eu quero que você seja como eu sou. Que esse seja a sua oração, que você ouça esse pedido de Deus durante os momentos do estudo do tema dessa semana e tome a decisão, baseado nas informações que Deus já lhe deu. Tome um passo ao lado dele, dê um passo em direção a ele também. Deus abençoe vocês, bom estudo a todos e que Deus continue conosco.